Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula no canal Estude Mais Física. Hoje a gente vai tratar sobre movimento, sobre a mecânica, sobre a sub-área que é chamada de cinemática. Beleza? Dentro da mecânica a gente tem a cinemática, essa sub-área, e temos os tipos de movimento. Esse movimento ele pode ser uniforme, uniformemente variado ou um movimento variado. Se liga que no movimento uniforme eu vou ter o que a gente chama de velocidade constante. Já a gente vai falar sobre o conceito de velocidade. Já no movimento uniformemente variado, eu vou ter a aceleração constante. Se a aceleração é constante, a gente vai falar também do conceito de aceleração, mas só para adiantar, a aceleração causa uma variação na velocidade. Só que a gente tem como prever essa variação. Nesse movimento uniformemente variado, o móvel vai aumentar sua velocidade ou diminuir sua velocidade. Ok? E existe um movimento variado, que é um movimento que a gente não consegue prever. Que é o movimento de um carro na rua, por exemplo, quando ele aumenta a sua velocidade, diminui, por causa de um sinal, por causa de uma lombada, então a gente não consegue prever esse movimento. Vamos estudar mais esses dois movimentos aqui, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Ok? Então, iniciando a introdução à cinemática, a gente precisa saber o conceito de duas coisinhas, chamada de distância percorrida e o deslocamento. Cuidado que muita gente confunde distância percorrida com o deslocamento que o móvel teve, certo? Então, a gente vai ver justamente agora que existe uma diferença entre a distância e o deslocamento. Imagina aqui uma trajetória retilínea com o sentido positivo para a direita. Imagina uma rodovia onde eu tenho 0, posição 0, A1, posição 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que essas medidas estão em quilômetros, certo? Então aqui está o quilômetro 0 da rodovia, o quilômetro 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos supor que uma partícula qualquer saiu do quilômetro 1. Então, essa é a sua posição inicial, certo? Vamos dizer que ela saiu da posição 1, indo até a posição 5. Seria essa posição. Vê só, se eu perguntar a você qual foi a distância percorrida por ela, você vai contar. Se ela saiu do quilômetro 1, para o 2 andou 1 km, para o 3 andou 2 km, para o 4 andou 1, 2, 3, 4 km até o quilômetro 5. Então sua distância foi de 4 km. E qual o seu deslocamento? O deslocamento interessa a posição inicial e a posição final do móvel. Mas se você perceber, a posição coincidiu aí com a distância e o deslocamento também vai ser de 4 km. Mas aí vamos supor que esse móvel veio para cá e retornou para o quilômetro 3. Ele foi até o quilômetro 5, fez alguma coisa lá no quilômetro 5 e retornou para o quilômetro 3. Se eu perguntar para você agora, qual foi a distância que o móvel percorreu, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros. Então, essa partícula andou 6 quilômetros. Mas qual foi o deslocamento dele? Ele estava na posição 1, finalizou na posição 3. Qual foi o deslocamento? Isso mesmo, 2. Se você perceber, o nosso deslocamento precisa apenas da posição final e da sua posição inicial. Isso é o deslocamento. Já a distância, eu tenho que considerar todo o percurso feito pela partícula. Ok? Então, entendido aí, distância diferente de deslocamento. Beleza? Saindo desse tópico, a gente fala sobre velocidade
média. Pessoal, velocidade a gente expressa muito no dia a dia, né? A gente diz que um carro está muito rápido, né? 60 km por hora, 80 km por hora. A gente acaba ainda errando um pouco quando a gente diz, eita, o carro estava a 60 km por hora, certo? Se você notar, eu estou falando quilômetros por hora, significa dizer quilômetros dividido por hora. Quilômetros vai ser medida de quê? Deslocamento, de distância. Hora, medida de tempo. Então, se você perceber, a velocidade média vai ser calculada por deslocamento dividido pelo tempo. Por que o deslocamento? Porque na velocidade média só interessa o trajeto que a gente está analisando. O trajeto seria a posição final menos sua posição inicial. Isso é velocidade média, certo? Qual a unidade da velocidade? A unidade da velocidade, no dia a dia, a gente fala muito de quilômetros por hora. Mas num sistema internacional, que a gente diz no SI, a velocidade é calculada em metros por segundo. Se eu utilizo muito quilômetros por hora e eu quero metros por segundo, você tem como transformar. No nosso canal já tem uma videoaula sobre essa transformação de metros por segundo para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metros por segundo. Ok? Não perde, que vai ser muito importante para completar esse assunto. Então, voltando, o que seria essa velocidade? Eu vou expressar quanto de distância um móvel vai andar em uma unidade de tempo. Se essa unidade de tempo for hora, eu vou expressar quanto de distância ele vai andar em uma hora. Se for em segundo, quanto de distância ele vai andar em um segundo. Isso depende muito da realidade. Exemplo, se eu quiser medir a velocidade de uma formiga, o ideal seria usar centímetros por segundo ou até milímetros por segundo. Eu não vou usar quilômetros por hora para uma formiga. Ok? Posso até utilizar, mas vai ficar um número fora um pouco da realidade da gente. Beleza? Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde o ΔS vai ser o deslocamento. Num sistema internacional, ele vai ser medido em metros. O ΔT vai ser o tempo, o intervalo de tempo. No sistema internacional vai ser medido em segundos. E o VM, que a gente chama, é velocidade média, que no sistema internacional vai ser metros por segundo. Pessoal, percebe o seguinte, imagina aqui uma trajetória entre uma cidade A e uma cidade B. Então tem uma cidade A e uma cidade B. Vamos dizer que a distância entre essas duas cidades é de 200 quilômetros, certo? E eu vou dizer que um móvel sai daqui, A, indo até a cidade B. Beleza? Então ele foi até a cidade B. Vamos supor que ele levou um tempo de 4 horas até chegar. Ah, mas Isaac, 4 horas é muito tempo para andar 200 quilômetros. Mas a gente não sabe o que o móvel fez aqui no meio. O que eu quero calcular é a velocidade média. Não sabemos aqui o que ele fez no meio do percurso. Se você perceber, a velocidade média aqui vai ser 200 dividido por 4. Isso aqui vai dar 50 km por hora. Certo? O que significa esse 50 km por hora? Significa dizer que se o móvel saísse da cidade A com uma velocidade de 50 km por hora, ele chegaria à cidade B em 4 horas. Isso é uma suposição. Claro que no meio disso tudo, ele deve ter mudado a sua velocidade, aumentando, reduzindo, né, por alguns fatores. Então, isso aqui é uma suposição que se ele mantivesse sua velocidade constante em todo o trajeto, 50 km por hora, ele chegaria na cidade B em 4 horas. Ok? Espero ter ajudado aqui o conceito de introdução à cinemática até a velocidade média.
O próximo passo vai ser a gente estudar os tipos de movimento, movimento uniforme, com certeza o primeiro, certo? Não esquece de deixar seu legalzinho aqui, divulga para os amigos que esse canal é para ajudar você. E não esquece, estuda mais física.